Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Glória a Deus. Igreja, vamos para a lição do número 2, né? Continuar falando sobre a trajetória de Josué, né? Os desafios. Né? Que tem o título, né? A liderança muda, mas a promessa continua. A vida deste homem que, eu confesso a vocês que tem mexido comigo também, viu? A gente vai lendo, vai tentando compreender a vida dele e o que Deus fez com ele só nesses 2 versículos que vamos ler aqui, tá bom? A liderança muda, mas a promessa continua. Capítulo 1 aí do livro de Josué. Capítulo 1 e verso 1. Alguém quer ler aí? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Igreja, né, seguindo a própria lição sobre Josué, né? Um livro que marca uma grande transição de um líder que encerra seu ciclo, que se chama Moisés, e agora um novo ciclo, né, que é Josué. Há uma promessa, há um legado, né, há uma estrutura para dar continuidade, e essa estrutura começa desde Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, né, passa por José, acompanha uma nação. Aí Deus usa a vida, né, do homem chamado Moisés, que é um libertador, e todos esses homens carregados de uma promessa de ter uma terra, de ter um território, uma porção, e vai passando esse legado, vai passando essa promessa. Porém, alguns homens, como Moisés, têm o seu ciclo, né, findado, terminado, e agora quem surge? Josué, um auxiliador, né, e dentro desse versículo, né, que começa sucedendo depois da morte, né, você vai ver que nesse versículo, quando no capítulo 1, Deus começa a tomar uma iniciativa. É Deus que vai falar com Josué. É Deus que vai, eu costumo dizer aqui, que fortalecê-lo. Porque alguns ciclos são rompidos, um termina, e Josué, ele entende que ele tem uma responsabilidade. Eu confesso que eu fiquei pensando muito nisso, porque Josué aqui nesse capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, Josué está debaixo de uma grande responsabilidade. Pensa comigo, imagine findando um ciclo de um grande homem, que Deus falava face a face, em que ele sobe o monte, Deus dá a lei, Deus dá o tabernáculo, coloca uma estrutura sobre a mão de Moisés, e agora a referência está indo embora, de um homem calmo, de um homem líder, de um homem que tem intimidade com Deus, de um homem que recebeu grandes estruturas. O que Moisés está deixando para Josué? Um legado. Porém, não é só o peso desse legado, também é um peso de uma promessa que vem desde lá de Abraão. Então, é um peso de uma promessa, é um peso de um legado, e o que mais está acontecendo só nesse capítulo e versículo? O peso do luto. Imagine o peso nos ombros de Josué. Olhar para trás, ver uma nação, ver um povo que estão debaixo de uma promessa, que tem o seu líder como referência, agora faleceu, está morto, olhar tudo isso e sentir o peso da responsabilidade. Vamos trazer a figura do nosso pastor, que vem de um legado,
Imagine olhar toda uma estrutura e saber, agora é comigo. Até então, quando você está debaixo de uma cobertura, você tem a quem? A se auxiliar. Imagine num dia mal você olhar e vai dizer, tem o meu líder. Eu tenho alguém que eu sei que ele vai entrar numa tenda, Deus vai falar com ele e vai ter alguma resposta. Só que agora você vai olhar e vai dizer, agora eu não tenho mais isso. E você olhar, penso eu, né, de uma forma figurada, você subir uma montanha e ver uma nação lá embaixo. Aí você olha, a sua única referência não está mais do seu lado. Aí você olha, sabe que o povo que você está ali olhando tem uma promessa. E agora Deus toma uma iniciativa. Toma o início de falar com esse homem. E Deus fala depois do quê? Da morte. Da morte de Moisés. Eu quando comecei a olhar aqui, eu vi que ele via tanto um peso de uma responsabilidade tão grande, que eu até perguntei para o Tarcísio, o que é mais peso? O que tem mais responsabilidade? Você dá início ou dá continuidade? Porque vamos olhar Moisés? Moisés, ele está lá pastando as ovelhas, Deus se revela, Deus fala que vai usar ele como um forte, ele desce no Egito, resgata o povo. Então agora Josué ele tem um povo liberto nas mãos. Moisés sobe a montanha, Deus dá a estrutura de um tabernáculo, um departamento religioso estruturado. Daqui a pouco Deus fala com Moisés, Deus dá a lei. Ele tem uma estrutura de lei para organizar o povo. E o que mais, Jean? Ele tem um povo que já lutou. Ele tem um povo que já guerreou uma batalha contra os amalequitas, capítulo 17. Então você vai ver que ele está dando continuidade a uma estrutura gigantesca, de algo que tem um departamento religioso já estruturado, de uma nação que está liberta. Porém, tudo isso é um povo rebelde. Então imagina o peso. Você tem um povo que está debaixo de uma promessa, algo que já está estruturado, e um povo que é rebelde nas mãos. E a única referência faleceu. O único ponto de apoio foi embora. Então você vai perceber que o peso da responsabilidade desse homem é gigantesca. A pergunta que surge é mais fácil dar início como Moisés? Ou dar continuidade como Josué? Dependendo do caos, é mais fácil começar do zero. Mas você vê que no caso de Josué é um peso gigantesco. E nós temos essa responsabilidade. Talvez pode parecer que não, mas também nós estamos debaixo desse legado de Josué. E qual é o legado? De dar continuidade à história. Porque, querendo ou não, nós fazemos parte da história da igreja. Se Jesus não voltar daqui 100 anos, 200 anos, essa igreja, o período que a igreja está vivendo, está sendo marcado. E querendo ou não, nós faz parte de uma continuação de uma história. Tem gente que semeou no passado para a gente estar aqui. Tem gente que recebeu revelações bíblicas, instruções, revelações na palavra, foi evoluindo o povo no conhecimento, na graça. Nós só estamos falando aqui dessa maneira porque alguém veio antes de nós. E temos a responsabilidade, como Josué, de olhar para trás e entender que tem uma estrutura que já foi montada. Só que o maior problema é dar continuidade sem perder a essência. É continuar um legado sem desviar o caminho. É tanto que Deus fala para Josué, olha, a sua referência não vai ser a espada, por mais que você seja um militar. A sua referência vai ser agora a palavra. Medite nela de dia e de noite. Não vai para a direita, nem para a esquerda, nem para trás e para frente. A sua referência agora, Josué foi embora, agora é a palavra. Então, para dar continuidade e manter a essência é muito complicado. Porque você vai olhar e vai dizer, tem promessa, mas é o povo rebelde. O povo é um legado, mas o povo que faz parte desse legado é complicado, porque tem alguns que vai olhar e vai dizer, não é como Moisés. Só que o que precisa ficar marcado, né, nessa introdução, é que cada um tem a sua ênfase.
Cada um tem o seu destaque. Como assim? Quem foi Moisés? Um libertador. Sim ou não? Sim. E Josué? Um conquistador. Quem foi Moisés? Um legislador. E quem vai ser Josué? Aquele que vai administrar um espaço geográfico. O maior problema é você achar que porque um fulano foi desse jeito, o outro também tem que ser. Só que aonde ele termina, eu começo. Dá para entender? Aonde você foi eficaz, agora é uma nova estação, é uma nova postura. Você vai perceber que nessa continuidade, o que marcou a transição foi o quê? A morte. Porque aonde um termina, o outro começa. Grita bem alto, aonde um termina? O outro começa. Você vê que é um marco. Essa sucessão é um marco. E é depois de uma morte. Porque não dá para ficar dois líderes na igreja. Não dá, é um é outro. Já pensou se os dois fossem líder? Dois mandando, duas cabeças? Não dá. Então um sai de cena para o outro aparecer. A gente espera que a gente está vivendo um tempo complicado, né? Acho que todo mundo quer ser líder. Pode falar, Fátima. Entendeu? Porque, igual vou falar da nossa igreja. Eu não conheci muito o pastor Veloso, mas pelo que já ouvi falar, dá a entender que ele foi um desbravador. Foi um que cortou os matos, foi abrir na selva, preparou o terreno, e veio Jeremias e fixa. Aí um vai olhar, mas exemplo, o pastor Jeremias não foi igual o pai Veloso que desbravou, mas não é tempo de desbravar, é tempo de fixar. E a tratativa de desbravar é totalmente diferente de fixar. O tempo de montar uma estrutura é totalmente diferente de, agora vamos estabelecer essa estrutura num ponto fixo. O problema é que tem muita gente que não consegue compreender a estação. Não, só tem que ser como aquele, tem que ser como aquele. Só que se a obra está dando uma evolução, está crescendo, a estação, o comportamento muda. Você grava nessa aula que o novo tempo requer uma nova postura, fica tudo mais fácil. Porque senão só fica passado, e sendo que Deus tem coisa nova para fazer. A promessa é a mesma. Só que o líder agora muda. Porque a obra, a promessa, o legado, não está na mão de homens. Os homens fazem parte, mas não está na mão dele. É Deus que dá a iniciativa para tudo. Porque a obra é a igreja de quem? Então ele que sabe que coloca. Quando termina um, quando inicia outro. Porque ele é o dono do ciclo. E ele ensina isso. Só que agora o que marca é o quê? A morte e a sucessão. Só que eu confesso, Tarcísio, que eu fiquei meio pancada. Eu vou compartilhar aqui. Por quê? Porque é a sucessão. Moisés preparou quem? Preparou quem? E Josué preparou quem? Ninguém. Aí eu fiquei perturbado. Fiquei pra cá, eu falei, mas... Aí eu comecei a olhar, eu falei, mas espera aí, toda a sucessão, quem dá a iniciativa? Deus. Porque ele é o dono da... Aí eu falei, mas parece que Deus não falou com Josué. Tem que ter um sucessor. Aí eu falei, não, vou ligar pro Tarcísio. Vou ligar para ele. Como pode? Josué falhar desse jeito? Nadar, chegar na praia morrer? Na beira da praia morrer? Como pode? Porque tem que preparar. Tem que ter um sucessor. A obra não fica dependendo do Jean, do Tarcísio, do Marclay, do pastor. Não está dependendo. A gente faz parte desse projeto, mas não somos o projeto. Entende? O legado da igreja continua, vai passar líderes, vocês vão votar líderes e líderes e líderes.
Porque a obra não está na mão do homem. Só que tem que preparar. Entendeu? Eu já sou casado, então já vai aparecer o Jeanzinho por aí. Né? Logo, logo aparece. Não agora, calma. Vai aparecer. Vou ter que preparar o sucessor. Tá entendendo? Só que na escolha divina, para quem vai ordenar, é Deus que escolhe. Vou dar um exemplo, a escola dos profetas. Não preparou um monte de profeta, mas Deus escolheu um, Eliseu. Porque o campo tem que ser preparado. Não sei quem Deus vai escolher, mas eu tenho que preparar alguém. Davi, Salomão não preparou. O que aconteceu com o reinado? Rachou. Pode abrir aí em Juízes, capítulo 2, verso 8. Eu acho que foi o contrário, quando José, né? Ele aprendeu com Moisés. Deve ter um sucessor que Moisés preparou ele. Falhou ou não falhou a igreja? Tem que deixar ou não, sucessor? Tem que deixar. Em tudo. Jesus não deixou sucessor? O trabalho tem que continuar, é isso. Juízes, capítulo 2, verso 8. Quem pode ler aí? Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Lê até o 10, por favor. E sepultaram no monte da esperança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte de Monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após ela se levantou. E não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então ele morreu, foi sepultado, uma geração vai embora, surge outra geração, e essa geração não conhecia Então você percebeu? Ele não deixou um sucessor, que poderia deixar outro sucessor, para ter o povo ter uma referência. E o que aconteceu com o povo? Espalhou. Não conhecia mais os feitos que Deus tinha feito ao povo de Israel. E o que o livro de Juízes é conhecido? Como o livro dos ciclos. E o povo retornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o povo retornou a fazer porque não tem uma direção. Porque quando você não tem uma direção de um líder, o que vai acontecer? Você vai andar em ciclos. Em vícios. Porque não tem um líder. O líder dá o que, igreja? Uma direção. Se não tem uma direção, vai andar em ciclos. Mas ele não serviu como exemplo também, além da direção, o exemplo também tem em relação a isso, porque ele pode não ter deixado sucessor. Sim. Foi um bom exemplo. Não, foi. Mas Agora, por que esse exemplo não fluiu nos que ali estavam também? claro, não, é de se pensar, mas que é assim, não, entendeu? É porque eu acho interessante da Bíblia, porque a Bíblia não oculta o erro, tá entendendo? Não vou dizer que é um erro grave, tá entendendo? É um erro muito grave não deixar um sucessor. Claro que vai de uma inspiração divina e Deus escolhe, mas quando não se tem um líder fixado, o povo se dispersa. Porque a ideia do livro de Juízes é sempre aqui, ó, e Deus levantar juízo para quebrar esse ciclo, e o povo retornar. Por mais que entenda que é uma dispensação, quando não se tem uma referência de um líder, o povo vai sempre rachar, dividir. É igual o Ezequiel deu exemplo. Se não tiver um sucessor, o que vai acontecer lá? O trabalho pode acabar. Pode ser desmanchado. Ó. Por mais que o povo estivesse numa terra fixa, o líder dá uma direção. Assim, porque, por exemplo, Jesus era um líder e ele tinha os seus discípulos, mas ele também era um exemplo para a multidão, falava a multidão. Só que para propagar aqui na igreja, foi através dos discípulos, certo? Certo. É mais ou menos isso. Isso porque, ó, é porque, assim, os discípulos se tornaram líderes. Se tornaram pessoas de direção. Foi pilares.
Porque da obra do Espírito teve que expandir, então foi pilares. Então tem que deixar tem que ter um sucessor. Tá entendendo? Deu para entender até aqui? Então você vê que houve um erro da parte de Josué, mas que a Bíblia não oculta. Isso é interessante. A Bíblia não oculta nossos erros. Mas mostra a graça. Entendeu? A Bíblia constrange. Entendeu? Parece meio, como posso falar? É meio loucura, mas tem que deixar. Deus vai apresentar e tem que deixar sempre um sucessor. Porque imagine que se o pastor, o pai Veloso não tivesse preparado e Deus fincado. Se pensar bem também, eu acho que a Bíblia é muito dela fala, né? E bom é quando a gente para ouvir. Só que aí, além de ser um erro, e ele foi exposto a esse erro, é um erro que acontece nos dias de hoje. Acontece? Por quê? Porque hoje tem muita disputa de poder, de lugar, pessoas que marcam território. Elas não abrem espaço para uma liderança, porque ela compete com ela mesma. Pronto. Então a Bíblia também dá para nós essa visão do que iria acontecer hoje, o erro que isso ia acontecer. A gente já pode fechar e ir embora, já recebemos tudo aqui, viu? É verdade. É verdade. Isso aí por quê? Porque a gente vai entrar aqui sobre Moisés, servo do Senhor. Isso aqui é extraordinário, igreja. Confesso que isso aqui mexeu muito comigo. Porque você vai ver que é transição. É transição, é transição. E nessa transferência, quando Deus vai falar com o próprio Josué no capítulo 1, qual é a expressão que Deus vai usar aí? Estão com a Bíblia aberta? No capítulo 1, qual é a expressão que Deus usa? Sobre Moisés. Capítulo 1 de Josué. Qual é a expressão que Deus usa aí para falar a respeito de Moisés? Servo de quem? Do Senhor. Aqui é um título. Né? Ele não recebeu um título, Moisés, o libertador. Não. Não. Foi o serviço. É um título honrado. Tá inspirada, mulher de Deus? Tô sentindo que a aula tá com você, viu? Deus vai falando. Vamos. Abre aí, Deuteronômio. Não, é bom? Deuteronômio 31, 23. Tá bom? Não, é bom perguntar, é isso mesmo. 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: Ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. É a primeira vez que Deus fala com Josué. Porque quando eu estava lendo o texto, isso me chamou a atenção. Porque Deus não vai pegar ninguém de surpresa. Entendeu? Vamos abrir aqui, para a gente estar nisso. Números 27 e 18. Deus não pega ninguém de surpresa. Eu cheguei não. Ele vai falando aos poucos. Vai se revelando aos poucos. Entendeu? Alguém achou aí? Números 27. Quem achou aí, puder ler, vou ficar muito feliz. E o Senhor disse a Moisés: Toma a Josué, filho de Nun, um homem em que está o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Lê até o 23, pode ler. E coloca-o diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e dá-lhe uma incumbência aos olhos deles, e porás sobre ele certa quantidade da tua honra, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. E ele se apresentará diante de Eleazar,
pela mão de... Então você vai ver que aqui, deu para responder? Deus já vai falando. E aqui o que está acontecendo nesse capítulo, nesse versículo que foi lido? Em Números, assim, o homem que há o Espírito, reconhecimento espiritual. Aí depois fala, ó, apresente ao sacerdote, em harmonia com a estrutura religiosa. E depois, apresentação à congregação, mostrar a sucessão diante do povo, congregação. E depois, transferência de autoridade. Então Deus já estava revelando, falando com Moisés a respeito da vida de Josué. Então, quando Deus fala no capítulo 1, que é o tema da lição, Deus não está pegando ele de surpresa. Ele já sabia que Deus já estava falando com ele, porque tem gente que mete o louco, né? Deus já vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e na hora que chega o capítulo 1 da nossa vida, que a pressão chegou, a responsabilidade chegou, o luto chegou, a dor chegou, tem gente que mete o louco, Deus nunca tinha falado comigo, aí falou. Entendeu? Então com Josué aconteceu a mesma coisa. Só que você vai ver que nesse capítulo, que Deus começa a falar com Josué, animando Josué, ele usa a expressão, Moisés, o meu servo. Então, esse título de servo, você vai ver que é extraordinário. Por quê? O que está acontecendo? Abraão e Davi, no Antigo Testamento, são os que têm o título de servo do Senhor. Abraão, quem é o pai da fé? Davi, um desbravador, conquistador, conquistando cidade. E eu conversando com a minha esposa, ela falou, Jean, e Jó? E Jó? Tá esquecendo de Jó? Ela chegou e falou, e o Jó? Eu falei, é verdade. Chegou para Satanás, tem visto o meu servo? E qual é a característica de Jó? Homem íntegro, reto. Então, tá entendendo? Desviava do mal. Então você vai ver que o servo aqui traz a ideia do quê? De um título, de alguém que tem intimidade e alguém que serve. Entendeu? Porque ser servo hoje para algumas pessoas é banal, não é? Sim ou não? É humilhado, sim ou não? A gente quer o título, não. O homem de Deus. O querubim. O apóstolo das nações. Sim ou não? Mas falar que é servo? Não, Deus não me chamou para ser servo, não. Por que eu estou falando isso? Porque Josué era servo de quem? Alguém sabe quem Josué era? Servo de? Então, olha bem, Moisés era servo de Deus. E Josué era servo de? Então, o título servo está ligado à intimidade, alguém que serve a Deus, e para Deus é um título. Deus não vai reconhecer alguém pelo cargo, não, vamos ver se você é servo. Então isso me chamou a atenção, porque Josué aqui, ele não está sendo servo diretamente de Deus, ele está sendo servo de Moisés. Vou usar essa expressão, ele está deitando água não na mão de Deus, ele está deitando mão nas mãos de Moisés. Então vamos usar aqui dentro da nossa igreja aqui. Então, automaticamente, imagine que eu sou Josué, pastor é Moisés. Então eu estou servindo a quem diretamente? Ao pastor. Só que para algumas pessoas hoje, servir ao pastor, para alguns soa como bajulação, mas é bíblico. Está entendendo? Eu tenho que deitar água, eu tenho que servir, eu tenho que auxiliar. O que nós estamos fazendo aqui é auxiliar, as irmãs auxiliam, sendo líder, auxiliando, tendo líder nos departamentos, auxiliando, servindo. Só que tem gente que quer o título, porque Josué ganha o título de servo do Senhor no final. Tá? No final ele ganha do livro. Vai vir de encontro com aquela frase que a gente vê alguns irmãos falar, eu sirvo a Deus e não aos homens. E não aos... O que Gideão fala mesmo? O povo é pelo Senhor e por Gideão. Sim ou não? Então, esse é o complexo. Porque ninguém quer submeter mais. E vou te falar uma coisa, quem não submete não tem autoridade para falar nada. E agora, vamos ser sérios, gente? Tem gente que está falando demais. Mas quando se trata de servir, não, eu sirvo só a Deus. Está errado. Porque só é capaz de ensinar quem senta. A obra que Deus usava Moisés para fazer, que eles
pelo tempo dele. Pronto. E é por isso que ele estava preparado para dar continuidade, porque ele aprendeu com Moisés. Ele não estava ali querendo dar um passo adiante, ele estava esperando o passo dele para poder então chegar onde ele chegou. E hoje em dia é muita gente na frente. Olha, eu vou te falar uma coisa, sabe por que tem muita gente na frente? Porque ela não entende o peso. Não entende o peso. Porque se entendesse o peso, vou te falar uma coisa, não desejaria. Você já percebeu que Deus escolhe quem não quer? Só eu que tenho essa impressão? Você olha e fala, eu não quero isso. Aí Deus... Aí depois ele vai convencendo até falar, eu quero. É o peso. É o peso. Olha, não é minha, tá, gente? Eu vi isso e eu achei extraordinário, tá? Eu vi um corte na internet do pastor Matheus Soares. E ele falando sobre o encontro de gerações. Quem já viu aquela corrida de atletismo? Que um vai passando o bastão pro outro? Quem já viu isso? Que um vai correndo, aí vai chegando outro, vai começar a correr, aí passa o bastão, aí vai passando. Quem já viu? Já viu? Quando um tá passando o bastão pro outro, os dois estão correndo. Um não tá parado, depois o outro começa a correr. Os dois começam a correr lado a lado, vai pegando a mesma velocidade, aí daqui a pouco passa o bastão. Sim ou não? É a mesma coisa. Porque quem vai pegar o próximo bastão não pode estar parado, tem que estar em movimento. Foi o que aconteceu com Josué. Deus já estava falando com ele. Então ele estava o quê? Correndo. Só que na hora de passar o bastão, ele viu que o negócio era um pouquinho mais pesado. Só que chegou até ele não estava parado. Porém, o que Deus está tomando a iniciativa nesse capítulo 1 do livro dele, é animando ele. Porque meu servo, Moisés, tá entendendo? E o que me chama a atenção é porque assim, é uma geração que quer ensinar, mas não quer submeter. E também, é assim, Josué só é servo de Moisés porque Moisés é servo de quem? E o que está acontecendo? Tem muita gente que não serve mais ao Senhor e quer que seus liderados o obedeçam. Está entendendo? Tem muita gente que não serve mais a Deus, serve ao seu próprio valor, ao seu próprio ventre, ao seu próprio dinheiro, e reclama, não, é que o povo não me obedece. É claro que não obedece. Porque você já não é mais serve a Deus, serve ao seu objetivo próprio humano. Está entendendo? Então é um servindo o outro. E quando Moisés sai de cena, Josué entra. Porque Deus tirou o ciclo de Moisés. Ele não morreu, igreja. Não, a Bíblia fala que os olhos deles não escureceu, ele tinha vigor. É como se Deus olhasse para Moisés e disse, o seu ciclo acabou. A sua missão terminou. Ele estava bem. Em Deuteronômio, ele estava bem. Oi? Ali foi um erro dele. Ali foi um erro, né? Porque era para ele ter falado e ele feriu, porque ele já tinha ferido uma vez. Né? Porque ele, como representa Cristo, a rocha, então o que acontece? A primeira ele é ferido e depois ele fala. Então Cristo ele foi ferido no Calvário. Só que Cristo não é ferido duas vezes. Então quando era para ele falar, ele feriu de novo. Ele falou, opa, o sofrimento é um só, Moisés. Está entendendo? Que Cristo não é a rocha? Então ele é ferido uma vez. Depois é só falar que o Espírito desce, porque a água representa o Espírito. Só que ele foi ferido de novo. Aí Deus falou, opa. Tá entendendo? Então esse foi o erro dele. Porém aqui, você vai ver que ele é um servo. E servo vai servindo ao outro. Só que tem muita gente que deixou de ser servo a Deus e quer que o povo obedeça. E isso eu acho extraordinário. Porque é um conflito de geração. Uma geração que não obedece e quer falar. E uma geração que não... Líderes, né? Não vou dizer todos, igreja. Meu Deus, mas tem muita gente, líderes por aí, que não obedece mais ao Senhor, não é servo mais do Senhor, e quer que o povo seja servo. Aí eles não
o povo não se torna servo. Sabe o que o povo se torna? Bonecos. Que para eles manipulam. Aí usa as coisas de Deus. Dizendo, Deus falou, Deus disse, e na verdade Deus nunca disse nada. Mas, ainda bem que a gente está na escola dominical, né? Tá entendendo? Então, igreja, por que a gente tem que estar aqui? Por que o culto de ensino é poderoso? Porque tem pessoas caindo no conto dos que se dizem ser servos de Deus e não são. Aí o povo não quer Bíblia, o povo não quer aprender e se torna marionete na mão dessas pessoas. Por quê? Porque eles vendem promessa. E de coisas que Deus nunca disse que faria a nosso respeito. Porque às vezes ele vê alguém chorando, aí ele vai lá, assim diz o Senhor, a pessoa já chora mais. É do Senhor mesmo. Mas ele nunca disse nada. Nunca disse nada. Aí, não, Deus disse, eu vou viver. Aí vive amarrado, preso, aprisionado, vivendo em ciclo, igual juízos, igual o livro de Juízes. Amarrado, vivendo em ciclo. Porque é servo de servos que não são servos de Deus. Eu falei que é uma coisa do Senhor. Então, é bom ser servo de quem é servo de Deus. Isso aqui eu achei muito extraordinário. E Jean, e o tópico? Qual é o próximo tópico? O tópico 2, né? Para a gente já ir caminhando aí, né? A necessidade. Até aqui tudo bem, igreja? Sucessão, ser servo, deixar um sucessor, tudo certinho? Alguma dúvida? Não, né? Então tá bom. A necessidade de encerrar o luto e tomar uma atitude rumo à promessa, né? Do versículo 2 que está escrito aí, alguém pode falar para mim? Do livro, capítulo 1 do livro de Josué. Moisés, meu servo, é morto. Coloca-te de pé agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, você viu o que Deus fala aqui? Moisés, meu servo, é morto. Deus o que? Repetiu. Enfatizou. Meu servo, homem. Moisés está morto. Faleceu. Já era. O luto. Acabou. Vai ficar se lamentando agora. Não dá. O que eu acho tão extraordinário, o que Deus fala para ele? Depois que ele fala, meu servo é morto, que ele fala, levanta-te. Depois, tá no próprio versículo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Jean, ele estava deitado numa cama? Não é isso, não. Não. Estava no sofá assistindo Netflix? Não era isso, não. Não. Eu vi que, quando Deus vai falar com Josué aqui, é animando. Grita bem alto, está animando ele. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que significa essa palavra animar? Dá ânimo. Levanta-te. É interno. Porque você vai pesquisar essa palavra, dá ânimo, você vai encontrar a palavra vida, vigor, pessoa interior. Você vai encontrar a palavra saúde, coragem, perseverança. Então o que Deus está fazendo com Josué? Fortalecendo ele porque o peso do legado vem. Só que aqui é o que? O peso do luto. O luto para mim, igreja, eu ouvi isso uma vez e já era, não sai da minha cabeça. Toda vez que eu vou pregar, eu falo de luto, eu falo sobre isso aqui. E é o quê? Que é uma dor inexplicável. É uma dor que não dá para explicar. Por quê? Porque é a dor da desconexão. Sim ou não? É a dor da desconexão. Quem vai explicar a desconexão? O divórcio, quem vai explicar? O divórcio é desconexão. Porque o divórcio é você estar afastado de alguém que está vivo. Desconectado de alguém que está vivo. O luto, pessoa deitar no caixão, ser sepultada, é desconexão, divórcio. Você desconectar de uma coisa é dor que não dá para explicar. É por isso que não dá para colocar um parâmetro dentro de uma pessoa e dizer, não, levanta daí. Quem é que vai explicar para a pessoa? Porque cada um tem a sua intensidade, a sua característica de viver a vida. Como é que eu vou olhar para Josué? Aparentemente é fácil olhar para uma pessoa, levanta daí.
Só que você vai perceber que quem está animando Josué não é qualquer pessoa, é o próprio Criador. Que está dizendo, ó, você precisa se levantar daí. Já está entendendo? Deus investiu, começou a investir. Apresentou ele no meio da congregação. Moisés colocou a mão sobre ele. Deus falou, ó, o Espírito está sobre ele. Tenha sabedoria. E porque agora o peso chegou, porque o interessante que é porque a gente adiantou o versículo, cada pergunta da irmã, quando Deus vai falar em Deuteronômio, Deus, antes de acontecer tudo isso, Deus fala, ó, levanta-te e tenha ânimo. Deus já estava avisando antes. Se fortaleça interiormente. Porém, o que eu tenho com você não é à toa. Eu estou falando para você se levantar, para você se animar. Por quê? Porque você tem uma missão definida. Qual é a missão? Colocar o povo na terra. Em Deuteronômio. E qual é a terra? Aí Deus usa a expressão, a terra que eu jurei aos pais. O que está simbolizando aqui? Uma promessa jurada. Deus está dizendo, eu jurei, eu falei, e você faz parte disso. E depois qual que é, Jean? A presença garantida. Eu serei contigo. Em Deuteronômio, capítulo 31, verso 23, que a gente leu. Então Deus fala, olha, você vai colocar o povo nessa terra, a terra que eu jurei, e eu serei contigo. Missão definida, promessa jurada e presença garantida. Então Deus está dizendo, levanta. Senhor, eu estou com dor. Está doendo. Eu conheço. Porque uma coisa é eu falar. Uma coisa é Deus falar, igreja. Olha o peso disso, está entendendo? Porque eu acho isso tão extraordinário, porque para o peso da responsabilidade também tem um peso de uma palavra de alguém que nunca voltou atrás com a sua palavra. Nossa, eu até vontade de dar um correr aqui, igreja. Porque se Deus está colocando uma responsabilidade tão grande, você sente o peso disso, Ele está dizendo, ó, eu serei contigo. Está entendendo? Está entendendo? Tá entendendo? Tipo assim, imagine o maior problema da sua vida, que você olhar e falar, aí você olha e tem aquela casa, tem aquela obra para fazer, aí o peso aqui, ó, vai descendo. Aí quem fala do outro lado, fala, eu serei contigo. Isso aqui muda. Está entendendo? Ó, muda. Porque quem está falando não é o Jean, não, igreja. Magrelo, bonito desse, não. É como se Deus estivesse falando assim, ó, faz, se der errado, pode me culpar. Joga na conta. Joga aqui, ó. Vai. Você está entendendo que o Deus que você serve não é qualquer Deus? Não é um Deus de palha, de madeira, de pedra? Então se ele falou, eu serei contigo, já era, igreja. Já era. Por isso que ele fala, ó, se fortaleça. Dá para repetir essa palavra? Se fortaleça. Por que se fortalecer? Porque Deus estava dizendo para ele, ó, você não pode deixar o luto te dominar. Está entendendo? Você não pode deixar a dor te dominar. Porque o que está dentro de você é bem mais forte do que a dor. Eu gosto de dizer que Deus dá autoridade, unção, para a gente dominar aquilo que tenta dominar a gente. Você lembra de Moisés? No monte? A gente já está caminhando para o final. Ele vai ver uma serpente, vai caminhando, vai ir. E era o cajado, Deus, ó, joga o cajado no chão, se tornou uma serpente. E a serpente é um manipulador. Alguns defendem que Faraó sentava no seu trono com um cajado de bronze e a cabeça de uma naja, e na sua cabeça tinha um turbante de uma cabeça de uma serpente. Então Faraó estava dizendo, olha, eu domino a mente e domino as obras. Então quando Deus está revelando a serpente, que aponta até para o Éden, Deus estava dizendo, olha, você vai pegar pela cauda porque a cabeça é minha. E você precisa entender que aquilo que dominava você no Egito, agora você terá domínio sobre aquilo. Então tudo que o diabo tenta fazer é usar as dores da vida para nos aprisionar. E Deus estava dizendo para Josué, você vai se fortalecer tanto, que aquilo que tenta dominar você, você vai dominar e você vai se levantar, porque tem uma missão para você concluir. Você está entendendo? Eu estou sentindo Deus aqui, eu sei que é uma aula, mas estou sentindo Deus aqui. Porque tem coisa que quer dominar você, quer dominar a sua casa, e você precisa entender que o Deus que você serve, Ele diz, eu serei contigo. Você quer uma autoridade maior do que aquele que está sentado no trono? Não tem. Então se Ele falou para Josué, se levanta-te, se anime,
Porque a obra não está relacionada apenas a você, tem alguém atrás de você, precisando de você. Agora Moisés foi, que era a referência, agora quem será a referência será você. Ele está falando assim, assim como eu fui com Moisés. Eu serei contigo. Porque Moisés foi um grande homem, sim ou não? Sim. Mas ele só foi grande porque Deus estava com ele. Josué sabia que ele foi grande, né? Por isso, né? Tô legal. Tá entendendo? Ah, aquele homem é grande, fez grande obra, porque Deus foi com ele. Porque se Deus não fosse com ele, não fosse com ela, seria mais um trapo de imundícia. Não é que a pessoa é especial, é que Deus que está nela é o especial. Tá entendendo? Então, nós precisamos entender que nós estamos também debaixo desse legado. Entendeu? O que Deus colocou sobre a nossa cabeça não diz respeito só a nós. O que Deus está fazendo comigo, fazendo com você, independente do departamento com o qual nós fazemos parte dentro do reino, um prega, outro ensina, outro limpa a igreja, outro fica no altar, outro fica na porta, independente do ambiente, a obra continua e Deus colocou uma responsabilidade. Aleluia. Jean, eu estou com dor, quer ver a dor maior que o luto? Me fala. Nem pedra nos rins dói tanto que uma dor do luto. Jean, eu fiquei internada 40 dias, 40 noites. Falo para você, a dor do luto é muito pior. Perder alguém que ama é muito pior. Perder uma referência é muito pior. E Deus estava dizendo para José, se ponha, se fortaleça naquilo que quer dominar você. E por que eu tenho que fazer isso? Porque você vai introduzir o povo na terra. Igreja, pra gente... Meu Deus, eu tô emocionado aqui, igreja. Eu sou muito emocionado. O que vai acontecer? Por quê? Porque você tem um desafio. Qual é o desafio que o texto fala? Porque agora, passa esse Passar o que, igreja? O Jordão é extraordinário. Porque grita bem alto, o Jordão é desafio, mas transição. Por que é transição, Jean? Porque é o lugar que o deserto termina e a terra prometida chega. Tá entendendo? E o que acontece? Porque eu estava vendo, igreja, que o Rio Jordão é o rio das transições. Por quê? Quem lembra de Elias? Antes de ser assunto ao céu? Ele toca o rio, atravessa com Eliseu. Um ministério ali termina, chamado Elias. Só que outro ministério vem, Eliseu. Deu para entender isso? Já o que acontece mais no Rio Jordão? A cura de um homem chamado Naamã. Ele desce enfermo e sobe curado. Já o que acontece? Quem lembra de João Batista? Arrependei-vos. Água. Água. Jordão. Jordão. Porque o Jordão é aquele que desce. Significado do Rio Jordão. A sua nascente tem no Monte Hermon, que vai descendo pelo mar, vai descendo toda essa campina e vai chegando até o mar morto. Então é uma pressão que vem de cima para baixo. Aquele que desce. E todo mundo que atravessou esse desafio teve uma grande transição. Porque todo desafio que Deus coloca na nossa frente é um sinal de transição. Que relação tem esse Jordão com Elias e Eliseu? Essa é uma pergunta que eu tenho uma interrogação comigo. Porque eles, quando foi para receber a capa, eles tiveram que passar sozinhos. Ficou uma turma que acompanharam ele. Só que quando ele atravessa, até que acontece do outro lado. Isso para mim é uma indagação. Olha, eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu vi... Não, é que assim, eu vi não é meu, tá? Eu tenho que ser sincero, eu vi um pregador pregando que eu admiro muito, e ele falou bem assim uma coisa que eu até hoje fiquei meio cacucado, você acredita? Ele falou bem assim que Elias não queria dar capa para Eliseu. Que ele segurou até o final. É tanto que ele fala, se me ver subir,
Se você me ver subir, porque é algo que seria difícil. Não, mas entendendo? Mas, tipo assim, a sensação que passa, ficou na minha cabeça. Não vou ser hipócrita não, tá bom? Não vou ser hipócrita, tá? Ficou na minha cabeça. Porque ele falou, se você me ver subir, e parece que Elias dificultou mesmo. Foi para lá, para Betel, foi para Gilgal, foi para Jericó. Entendeu? Ele faz uma transição de movimento e fala, ó, dura coisa você me pediste. Entendeu? E foi levando até lá. Parece que ele levou até o último. Levou tanto até o último, que só foi depois que o carro separou e o redemoinho levou. Tá entendendo? E caiu. Talvez para ver a perseverança de Eliseu, se ele queria. Eu vejo por esse lado, né? Tá entendendo? Ele está provando Eliseu Até o último. Para ver se ele realmente está preparado para receber O que ele quer, né? Porque não é só pegar a capa. Porque tem gente que quer a capa. Mas não vai até o final. Tá entendendo? É interessante, eu achei interessante essa linha de raciocínio aí, legal. Legal, né? Entendeu? Parece que ele segura. Você deu uma resposta aí, falando aqui, que ele falou que, o pregador falou que ele não queria dar capa, né? Tanto é que ele está levando a capa pro céu. O redemoinho. Aí o que acontece com a capa? Parece que Deus olha do céu e fala, não, eu não quero capa aqui em cima, rapaz. Dá a capa pro sucessor. Você tá entendendo? É que se gravar aqui em grande desafio, foi um desafio para Eliseu, sim ou não? Foi ou não foi? O que teve? Uma grande transição de unção. Ele foi de um jeito e voltou de outro. Jesus não foi batizado no Rio Jordão? O que aconteceu lá quando ele é mergulhado? Teve revelação da identidade de quem ele é e o início de um ministério. Então o que? É um desafio que trouxe uma transição, uma mudança. Está entendendo? O Jordão tem. Essa mudança, essa transformação tem que acontecer. Por isso que é continuidade. Aceitar Jesus, ser batizado, se transformar. Então, Ninguém se a gente entender na aula que o desafio que Deus coloca na nossa frente vai trazer mudança para a nossa vida, tudo muda. Tem uma coisa no Jordão que é interessante, porque no Salmo 133, Nossa, o Hermon é símbolo da unção do sumo sacerdote. É isso. Então, assim como o sumo sacerdote derrama a extrema unção sobre ele, desce pela barba, assim também desce a água do Hermon e passa pelo Jordão. Fala, pastor. Então, o Jordão ali é símbolo de unção também. De unção. Daquilo que desce, da comunhão. 133. Que é o poder da comunhão. Que é o óleo que desce, o orvalho que vem de Hermon até o monte de Sião. Então, você vê que o Jordão é um desafio. Tá? Grita bem alto. Atrás de todo desafio, tem uma grande transição. Só que é um desafio, sim ou não? Só que nem todo mundo quer enfrentar. Só que, né, pra gente já ir concluindo, você vai perceber que é um grande desafio, mas também uma grande transição. Quem atravessou não volta do mesmo jeito. Só que o que Deus está dando aí, na verdade eu marquei aqui. É porque eu penso que é o nosso cotidiano, o desafio. Quem não quer viver uma transição? Quem não quer? Eu quero viver uma transição na minha vida. Sim ou não? Sair do deserto e estar na terra prometida? Deixar de morar de aluguel e ter a casa própria? O povo estava deixando de viver. Deus estava vivendo aqui, um tempo aqui, um tempo aqui, um tempo aqui. E a nuvem falava, ó, você vai pagar aluguel até certo ponto aqui. Aí a movimentava, ó, você vai viver agora nessa casa. Vai viver aqui. Aí chegou um tempo, não, vou dar uma casa para vocês morar agora. Dar um terreno. Entendeu? Sair do deserto. E tudo muda. Era isso que eu estava fazendo aqui. Tá entendendo? Só quem me vê o cara de aluguel sabe como é que é. Você tá morando um ano aqui, daqui a pouco o dono pede a casa, você fala, meu Deus, tem que sair daqui correndo, vou para outra casa. Aí a nuvem se movimentando. Aí você fala, meu Deus, não vejo a hora de ter um ponto fixo. De ter a minha identidade, o meu território. Só que tem o Jordão. Que para nós, a gente acaba de sair de um luto, tem uma pressão sobre a minha cabeça, e Deus olha e fala, ó, levanta-te para quê? Para enfrentar um desafio. Só que se eu entender que todo desafio que Deus coloca na minha frente é uma transição para mim, que pode produzir a minha cura, como a de Naamã, que pode trazer a unção, como trouxe para Eliseu, tá entendendo? Que pode trazer uma identidade, como aconteceu a identidade do próprio Cristo, esse é meu filho amado, e o Espírito confirmando. Você está entendendo? Então, é de forma de olhar a vida.
Porque talvez a gente está... porque isso que é loucura, né? Porque a gente que está desse lado vai falar, meu Deus do céu, mais um desafio. Estou saindo do deserto, do luto, e tem o Jordão. Só que Deus está do outro lado e está dizendo, oxe, que desafio? Vai trazer a mudança da sua casa? A gente está do outro lado dizendo, é desafio. Aí Deus está aqui, não, é transição, vou trazer mudança. Aí a gente chora, meu Deus, tira o Jordão da minha vida. Deus está dizendo, não, é o que vai trazer mudança. Dá para entender isso? Dá para gravar isso? Que todo desafio é uma grande transição? Só que para vencer esse, né, ser bem curto, para a gente, depois você lê o capítulo, quando você chegar em casa, lê o capítulo 3 depois, tá bom? Você vai ver que para vencer o Jordão, você precisa de 3 coisas. E qual é? Obediência, tá bom? Presença e movimentação. Tá bom? Dá para gravar isso? Obediência, presença e movimentação. Você vai encontrar aí. Você lê o que eu estou te falando, você vai ler o capítulo 3, você vai encontrar. Movimentação, presença e obediência. É tanto que ele fala bem assim, ó, santificai hoje, que amanhã farei maravilha no meio de vós. E qual é a terra, Jean? A terra, o que acontece com a terra? Lembra de deixar de viver de aluguel e morar em um ponto fixo? É porque assim, né? Eu falo isso quando eu era criança, igreja, que a gente morou um bom tempo de aluguel. Aí a gente ia lá, tinha a conta de luz, estava no nome do dono, de fulano, de ciclano. Mas coisa boa é quando está no... Hoje coloca mais um nome, né? Alugou uma casa, tem que colocar no nome, sim ou não? Porque traz o quê? Uma identidade. Ter o próprio terreno, a própria terra, traz uma identidade, trouxe a identidade para Israel. E isso marca a fronteira, governo, ó, que a partir de hoje esse território que manda somos nós. O céu para nós, né? Fala da nossa identidade, só que a transição está aqui, né? Pronto. Se não acontecer aqui, você não chega lá. Pronto. Esse, ó, tá entendendo? Viver aqui é o nosso Jordão. Pronto, foi perfeita. É. E para ir para lá tem que ter o quê? Obediência e movimentação. É. Então, igreja, você vai ver que quando o povo tem um terreno fixo, uma terra fixa, o que acontece? Tem uma identidade, né? Tem a própria produção, a própria construção. E é isso que Deus tem para nós, entendeu? Josué tinha um peso muito gigante? Sim ou não? Foi uma transição fácil? Não foi. Tem que vencer o luto? Tem que vencer a dor? É necessário. Não dá. Não dá. Então você vê que é uma continuação. Estamos debaixo dessa responsabilidade também. Independente da nossa dor, né, que Deus... Não. Ele entende. Só que ele também é o mesmo Deus que fortalece no meio da dor. Só que interessante, a todo mundo é uma dor que eu acredito, a maior dor, como você disse. Porém, ela tem um tempo definido por Deus para terminar. Quando esse tempo não é respeitado por nós, isso é desobediência. Eu acho que é isso que Deus está falando para Moisés. Chega, Moisés, o Josué. Eu entendo que até aqui ele estava dentro do natural. Agora, parte para outro que está fora do natural. Mas sabe o que eu lembrei, Gê? Quando Deus chama Abraão, ele já tinha chamado Abraão dos caldeus, e Abraão sai e vai para a terra de Arã. Isso, Arã. E o nome do irmão que faleceu, ele deixou Arã. Padarã? Acho que é isso mesmo. Não é semelhante? Aí eu estava lendo há muito tempo atrás e falavam que aquilo era muito semelhante para Abraão, aquela morte daquele irmão dele, ele ficou ali. E aí Deus chama ele de novo, que é o capítulo 2, capítulo 5, 12. Né? Sim. E aí ele fala, sai da sua terra, da sua parentela e vai para Cortar esses laços. mas também começou numa dor, né? Começou na dor. É porque, quando, né, como eu falei, Deus não pegou Josué, né, de surpresa. Deus já vem falando, anima-te, anima-te. Você vai herdar, você vai herdar, você vai herdar. Eu, dentro dessa aula, o que eu acabei dentro para mim, eu estou levando para mim. Está na hora de eu me movimentar. Só isso. Amém, amém, né? Amém.
Não se movimentar. Amém. Deu para entender, gente? Nós estamos debaixo de um legado também, sim ou não? Então vamos, né, independente da nossa dor, não é fácil, mas a gente vai vencer o Jordão. Você quer nisso? Então, encerrado por aqui, tá bom? Deus abençoe.